Ai, legal, Olivia. Bom, então, boa noite a todos, todas e todos. Essa é uma aula inaugural do curso de performance com Renan Marcondes. É uma apresentação do curso que vai ter uma duração mais curta do que as aulas. As informações para se inscrever nesse curso, que tem 4 aulas de duração, cada uma de 2 horas, vão estar no link aqui do vídeo do YouTube. Para quem está no Zoom, eu vou colocar no chat também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato com a gente pelo cursos@man.org.br, que eu também vou colocar aqui no chat. Quem está no Zoom e tiver alguma dúvida técnica, pode me chamar. E sejam bem-vindas. Então, Renan, fica à vontade. Obrigado, Bárbara. Bom, boa noite a todas, todos e todos. Queria inicialmente agradecer a Bárbara e o Jorge, toda a equipe do MAN, pelo convite, pelo enorme cuidado que a equipe está tendo desde o começo das nossas conversas, e agradecer vocês por terem reservado essa 1 horinha da noite para a gente conversar um pouco. Eu pediria que todo mundo abrisse as câmeras, mas hoje a situação é bem atípica. Então, enfim, eu dou uma boa noite sem ver o rosto. Eu sou o Renan, prazer. Eu estou num percurso aí de namoro e pesquisa com a performance e a arte da performance, que são coisas bem diferentes, como a gente vai começar a ver no curso. E o que eu preparei para hoje não é bem uma apresentação do curso no sentido de primeira aula, o que faremos nas próximas aulas, mas o que eu tentei fazer foi fazer algo parecido com o modo de exposição que eu vou propor ao longo das 4 aulas, mas com uma outra perspectiva e bem mais enxuta. Por que eu falo isso? Porque basicamente as 4 aulas vão estar vinculadas à apresentação de trabalhos de arte da performance e o que vem depois ou junto da arte da performance, e na verdade, esses 4 encontros têm a ver com uma perspectiva teórica de várias possíveis. Eu acho bastante importante frisar isso, que é uma leitura, um viés, que a gente vai ficar martelando em cima desse viés e discutindo ele, de tantos outros possíveis, tantas outras histórias possíveis. E como é uma aula mais curtinha, de apresentação, eu escolhi um viés que ele, na verdade, é bastante pessoal e bastante afetivo. Tem a ver com trabalhos que me afetaram muito, que me transformaram muito, e por isso eu queria trazer esses trabalhos para vocês hoje. E aí depois, nos próximos encontros, quem quiser continuar, a gente vai falar se é performance ou não, quais as questões, como analisar, a gente aí vai ter outra abordagem desses trabalhos. Então, vou apresentar um pouco desses trabalhos e queria deixar avisado vocês que eu não vou conseguir ver o chat, porque eu vou estar aqui fazendo essa coisa de divisão de telas, vendo anotação, um monte de coisa, e aí depois a gente abre o chat, conversa. Não vai ser assim que eu vou ministrar as próximas aulas, eu vou tentar deixar conversas abertas para a gente conseguir discutir ao longo de cada trabalho que eu apresento, mas hoje, como a gente também tem esse público virtual que futuramente estará vendo a gente via YouTube, a gente vai fazer um outro esquema. Tá legal? Deixa eu começar a compartilhar a tela aqui. Perfeito. Imagino que no momento vocês estejam vendo 2 telas. Se tiver alguma questão de não estarem conseguindo ver, me avisem. Bárbara e Jorge, por favor. Tá ótimo. Perfeito. Eu vou começar mostrando um vídeo rapidinho de um artista que chama Francis Alès. Ele é um artista belga que mora na cidade do México há um tempo.
Bom, quero deixar essa frase final do vídeo para a gente começar a conversar, que em português seria algo como a natureza fará o resto. Um vídeo muito simples, né? Autoexplicativo, ele bate esse Fusca contra uma árvore e sai, deixa o Fusca. Para mim foi muito importante ver esse trabalho, porque eu acho que eu faço parte de uma geração, e isso não é só essa minha geração, mas acho que é um certo imaginário que a gente tem em relação a esse objeto, carro, que tem muito a ver com uma certa ideia de progresso, emancipação, autonomia financeira. Então, e falando muito da vida, assim, eu lembro muito de discussões dos meus pais, de como que a gente vai conseguir comprar o carro, como que a gente vai parcelar esse carro, como que a gente financia ele, vai ter um carro, vai ter dois, cada um tem que ter o seu próprio carro para conseguir ir para onde quisesse. E isso, para mim, foi uma coisa que sempre ficou muito forte, no sentido desse objeto que daria alguma autonomia da vida adulta. E aí, quando eu vejo esse vídeo, que é uma proposição muito simples de, ao invés de aceitar esse ideal do progresso, destruí-lo e deixar que a natureza tome esse objeto, eu começo a entender um pouco da importância da arte da performance. Eu vi esse vídeo já faz uns anos, eu vi assim que ele foi feito, porque o Francis Salles é um artista que tem algo muito legal no sentido dele liberar tudo que ele propõe no site dele, então vocês podem entrar e vocês vão ver um monte de coisa dele. E eu lembro de ficar muito tomado por essa ação que era muito simples, mas por outro lado tinha um engajamento em relação à natureza e à entrega que me pareceu muito forte. E aí eu vou falar de cada trabalho e vou falar um pouco do que cada trabalho me ensinou e depois um pouco de por que eu estou fazendo essa espécie de organização. Deixa eu abrir aqui o nosso PowerPoint. Eu sinto que cada vez mais a gente agora nesse momento ainda em pandemia, né, numa situação política e ambiental tão difícil, que observar esse fim dos objetos, o fim das coisas, o fim de uma democracia que se encontra em processo de esgotamento, o fim de um ecossistema que está agonizando, autoembolsou para a gente, tem muito a ver com o que esse trabalho está propondo. De certa forma, aceitar essa entrega, aceitar essa destruição e ensinar para as pessoas, se é que isso é possível, e acho que isso que eu queria falar, né? Se é possível um trabalho ensinar alguma coisa para alguém, ensinar a entregar o que é posse e o que é bem de volta para a natureza. Então, esse é o primeiro trabalho que eu queria trazer para vocês. Está aqui o nome do artista, espero que vocês estejam conseguindo ver, e o ano do trabalho. O segundo trabalho é um trabalho um pouco mais antigo, que talvez tenha um pouco mais de cara de arte da performance, né, porque não está na mídia do vídeo, é uma ação que se executa ao vivo. É esse trabalho, que é de um artista que chama Tom Marioni, está aqui o título em inglês do trabalho, mas uma tradução possível desse trabalho seria que o ato de tomar cerveja com os amigos é a mais alta forma de arte. Como dá para ver nessa imagem, é um trabalho que ele começa a fazer nos anos 70 e segue fazendo, aí é uma exposição que ele executa em 2014, então você tem a cerveja de graça nessa geladeira do lado, e você tem essa ação conjunta de tomar cerveja. E aí queria fazer um certo link, né, do carro e desse trabalho, né, desse primeiro trabalho do Francis Salles com esse do Tom Marioni, apesar deles terem sido criados em contextos muito diferentes e envolverem questões muito diferentes, que com o carro, né, essa imagem do carro, vem geralmente a imagem da dívida, de que a gente vai precisar se endividar para conseguir comprar um carro. Claro, tem a opção de você comprar à vista, mas tende a não ser assim que acontece, porque ele é um bem muito caro. E aí tem dois autores que eu gosto bastante, que infelizmente são bem pouco traduzidos em português, é uma dupla que sempre trabalha juntos e que a gente vai olhar um pouco para esses dois ao longo do curso, que um deles chama Fred Moten e o outro chama Stefano Harney. Depois eu posso escrever no chat para vocês ou a gente coloca no YouTube para quem está vendo depois.
E o que eles vão falar é assim, bom, a gente vive num sistema de crédito e débito, e, na verdade, essa ideia de ser um bom cidadão é você estar com o nome limpo, né? Você poder contrair mais débitos futuros. Você ganha crédito para depois poder se endividar novamente. E aí o que eles vão propor é que ao invés da gente tentar buscar por créditos na nossa vida, a gente deveria antes estar buscando por algo que eles chamam de mau débito. E o que é esse mau débito para eles? O mau débito para eles é justamente o que você nunca vai conseguir suprir, o que você nunca vai conseguir pagar e resolver. Parece um pouco abstrato, mas eles vão colocar isso numa situação muito objetiva, que é onde você encontra esse mau débito? Você encontra ele nas mesas de bar, nos bares, hoje em dia em salas de Zoom, em salões comunais de universidades, ou esses campos, esses espaços e essas situações em que o que você for trocar e for produzir nunca vai poder ser quantificável. Então, você vai estar sempre devendo para aquela pessoa com quem você está, devendo num bom sentido. Devendo porque vocês estão construindo coisas juntas que vocês não estão quantificando. E apesar, né, o Fred Moten e o Stefano Harney estão escrevendo isso assim, anos 2000, 2010, e esse é um trabalho bem mais antigo, mas eu acho que esse trabalho, de certa forma, já vislumbra, né, com tudo que a arte conceitual estava possibilitando e liberando no período, esse tipo de argumento dentro do campo artístico. Ou seja, ao invés de você estar objetivando um produto finalizado que vai ser exibido para outra pessoa, você vai estar construindo em conjunto com o público, ou o que você não considera como público, ou seja, equipe do museu, equipe educativa que está aqui hoje com a gente, no caso do MAN, os próprios artistas, alguma situação em comum. Né? Então, esse trabalho, para mim, ele é muito... além de eu achar ele um trabalho lindo e muito simples, né, porque é um trabalho que, de certa forma, evidencia que com escolhas muito simples, você consegue propor algo que você pode nomear enquanto arte. E é algo que a arte conceitual dos anos 70 e a arte da performance beberam muito, como a gente vai ver nos próximos encontros. Então, sinto que esse trabalho, ao invés dessa lógica de compra, aquisição, produto, o próprio sistema da arte, né, que muitas vezes passa por essa lógica da precificação e da valorização como duas coisas muito semelhantes, o que é o trabalho de arte é dar cerveja de graça para as pessoas. E a gente tem uma série de casos que vão, a partir desses atos de esgarçamento e, de certa forma, empurrar quais são os limites, tanto de uma obra de arte quanto dos limites institucionais, pensar em outras lógicas de compartilhamento e troca de afetos. Então, esse é o segundo trabalho que eu queria mostrar para vocês hoje. Sinto que se tem uma coisa que eu acho que esse trabalho me ensinou bastante, tem a ver com um certo aprender a gastar tempo. Você fica tempos e tempos em situações que talvez não produzam nada de concreto, mas você consegue reconhecer e sublinhar através do trabalho de arte que há um valor específico, que há uma importância específica dessas situações. E aí é um trabalho bem mais recente de um artista brasileiro que chama Christian Duarte, que eu acho que me ensina e nos ensina, quando você está na situação do trabalho, a rir. E tem muito a ver com gastar tempo, a ideia de rir, mas eu sinto que ele é um trabalho que está falando um pouco mais do nosso momento político e de certas demandas do circuito artístico no nosso momento. Então, de certa forma, é um trabalho que é semelhante com Tom Marioni no sentido de procedimento, mas é diferente no sentido de pergunta e contexto. Então, o que é esse trabalho? Esse trabalho chama O que realmente está acontecendo quando algo acontece. Ele é um trabalho que acontece em espaços de convivência,
em eventos públicos, dá para ver nessa foto que tem algumas pessoas aí no fundo, né? No caso, essa foto é da Mostra Verbo, que é uma mostra de performance que acontece aqui em São Paulo, na Galeria Vermelho, uma mostra bastante importante. E o que acontece no trabalho é que você está ali, vivendo no seu dia a dia, tomando uma cerveja, caso seja à noite, e aí, de repente, um grupo de no mínimo 10 pessoas, mas geralmente pode ser assim, os grupos são de 30 pessoas, 40 pessoas, um grupo começa no mesmo instante a rir em conjunto. E é uma risada que não emite som, então é só o gesto, é só a mesma embocadura da risada, e essa risada começa, né, você fala, nossa, de repente aconteceu alguma coisa engraçada aqui que está rolando aqui, só que essa risada segue durante 1 hora e pouco. Então, na verdade, é um programa performativo que o Christian Duarte propõe para performers que já trabalharam previamente e ensaiaram essa risada, o que significa que tem uma dimensão coreográfica nesse gesto de rir, não é qualquer risada, não pode ter nenhum tipo de som, porque às vezes quando a gente ri, a gente emite um mínimo som, então tem um trabalho aí bem minucioso, coreográfico mesmo, para criar essa situação, que é uma situação um pouco absurda e constante. E por que esse trabalho, para mim, ele é um trabalho muito importante e que eu, de certa forma, sempre volto nele? Eu acho que, primeiro, porque ele é um trabalho que acontece, né, em 2015, se a gente pensar que 1 ano depois a gente teve o impeachment da Dilma Rousseff, a gente vem, né, numa esteira política bastante delicada, e é um trabalho que surge muito na tentativa do Christian responder essas demandas políticas, e responde com esse gesto, que é um gesto, ao mesmo tempo, de retração, alienação e resposta. Então você pode falar, nossa, mas essas pessoas rindo não sabem o que está acontecendo no país, né? Porque a gente tinha que estar muito sério. Por outro lado, essa risada, ela é tão coreografada que muito rapidamente ela pode virar um choro. E ela pode virar um choro porque todo gesto do rosto para rir e chorar é muito parecido. Então, você, enquanto público, quanto mais você olha a ação, caso você fique, né, durante um bom tempo acompanhando essas performers, você reconhece ali que tem alguma coisa de estranha acontecendo. Que esse riso, de repente, virou um choro, que essa situação que parecia muito convidativa ficou um pouco... deu uma certa agonia acompanhar ela, porque essas figuras não saem do mesmo lugar, não saem da mesma situação. Então, ele é um trabalho que, ao invés de tentar responder a um certo impasse político e cultural do nosso tempo e do nosso país, cria uma situação de abertura, no sentido de falar, olha, a gente não sabe o que fazer, e a gente precisa não saber o que fazer juntos. E aí eu chego formalmente em porque esse trabalho me interessa tanto. Porque a situação da risada, assim como a cerveja do Tom Marioni, é uma ação muito simples, né? Qualquer pessoa supostamente poderia beber uma cerveja, se for maior de idade, e qualquer pessoa pode rir a partir do momento em que o bebê aprende a rir. Então, quando o trabalho começa, ele começa de um jeito muito afetuoso. Afetuoso no bom sentido de ser acolhedor, mas também afetuoso de afetar, de fato, o público que está ao redor. Por quê? Assim como o bocejo, a risada tem um certo impulso reflexo. Então, o público que está vendo essas pessoas que, de repente, começaram a rir, começa a rir junto. Então, você cria uma situação em que você não sabe muito bem quem que está performando e quem que está assistindo. Porque quem está assistindo começa a, de repente, se ver dentro da ação, porque se interessou pela risada de uma performer, começou a rir junto e, de repente, se viu ali no meio. Quando a coisa dura meia hora, você já distingue, porque quem se afetou enquanto público não consegue ficar meia hora rindo. Cansa a musculatura da boca. Então, você tem uma outra distinção. O que vai acontecendo nesse trabalho, para mim, é bastante interessante da gente pensar, quando a gente, nas aulas, for observar essas performances dos anos 90, de contexto institucional, que vão entrar no museu, é como você tem uma certa situação de criação de coletivo e criação de separação de grupos.
Então, você tem essa situação acontecendo o tempo todo do trabalho de pertencimento e não pertencimento. Então, aqui, eu acho que inicialmente a gente tem um aprender a rir, que é o que eu queria trazer hoje para vocês, mas você tem também, e agora eu estou falando muito no momento, um aprender a pertencer e não pertencer ao mesmo tempo, enquanto público, mais do que enquanto performers que executam. Deixa eu ver como estamos, beleza? Tem mais 10 minutinhos, que é o que eu queria trazer. Então, temos mais 2 trabalhos, eu acho que vai dar bastante tempo. Queria falar desse trabalho de uma artista também que eu gosto bastante, que chama Adrienne Piper. Ela é uma artista estadunidense, bastante engajada também com arte conceitual. Vocês estão vendo que eu estou falando bastante desse termo arte conceitual aqui, e ele é uma coisa que vai ser bastante importante para a gente no curso, porque faz parte de uma série de práticas que aparecem um pouco ao mesmo tempo, né, na história de certa arte, e performance e arte conceitual bebem muito uma da outra. E a Adrienne Piper é uma das artistas mais importantes da arte conceitual por levar à risca muitas das proposições que ela fez ao longo da vida. Olha, a gente está provavelmente sendo afetado ou atacado por alguma coisa estranha que fez um risco preto na minha tela. Eu vou continuar falando por enquanto. E a Adrienne Piper, em 1985, ela fez uma das primeiras proposições dela, que foi de renunciar a álcool, a carne e a sexo ao mesmo tempo. E ela faz essas renúncias e ela segue nessas renúncias como se fossem projetos de vida. Ela vai ao longo do tempo renunciando cada vez mais a determinadas coisas. Então, em 85, ela renuncia a esses 3 fatores, que são fatores que fazem parte da vida de muitas pessoas, e segue nisso, para em 2005 parar de pisar nos Estados Unidos. Então, ela, apesar de ser estadunidense, sai de lá, vai morar em Berlim, falei Berlim, mas ela vai para a Alemanha, não sei se ela está exatamente em Berlim, ela fica por lá. E não pisa mais na América, reproduzindo uma coisa que já tinha sido feito pelo Joseph Beuys, lá nos anos 70, só que ele ficou sem pisar na América durante um curtíssimo espaço de tempo. Ela entende isso como um projeto de vida. Para, em 2012, chegar na situação desse trabalho que eu queria falar para vocês hoje, que ela renuncia à própria raça. Era uma artista negra, muito engajada com questões de raça, mas também uma artista conceitual. E aí, aqui a gente vê nesse texto, que está em inglês, que quando ela faz 64 anos, para comemorar o aniversário dela, ela renuncia à designação que dão a ela de raça. E ela se autodeclara como 6,25% cinza. Nesse texto, eu vou falar um pouco da tradução para vocês, o finalzinho aparece assim: por favor, me acompanhe na celebração dessa nova, excitante aventura em precisão administrativa sem sentido e controle institucional fútil. Então, a gente vê aí que tem, claro, uma grande carga de ironia nesse gesto dela de se colocar enquanto 6,25% cinza e colocar essa imagem que ela manda essa imagem para o mailing dela, ela coloca no site e põe numa exposição em que ela estava participando. Fazendo um pouco essa retirada, que é uma retirada absurda das condições da própria pele e da própria história dela. E, claro, isso só pode ser feito enquanto um exercício, em primeira instância, imaginativo e imagético. Significa que ela precisa recorrer a um certo Photoshop, como dá para ver aí, para tentar chegar nesse cinza que ela está propondo de argumento. Mas o que eu acho que é muito central para Adrienne Piper, é muito importante para ela, é que ela, de certa forma, mostra para a gente como que a gente consegue pegar uma proposta conceitual, e quando a gente fala conceitual, a gente tende a pensar isso, né? Falar, algo conceitual é algo puramente mental, então nunca vai poder se dar na prática. Uma coisa conceitual é uma coisa apenas imaginativa. E no caso da Adrienne Piper, ela tende a levar isso à risca. Então, ela apresenta para a gente
essa pergunta, né, que é o que significa no nosso dia a dia se a gente leva à risca, se a gente leva a ferro e fogo determinadas implicações conceituais que a gente coloca na nossa própria vida. E a gente pode entender isso em situações mais simples, no sentido de, eu, Renan, aderi ao veganismo a partir de hoje, que é uma coisa que a praticidade desse gesto é um pouco mais simples. Só que ela, por estar dentro do campo da arte, começa a levar isso para níveis um pouco mais absurdos, para forçar mesmo o quanto que a vida dela vai ser afetada ou não por isso. E o que acontece? No caso desse trabalho, a partir desse trabalho, ela, por autodeterminação, para de participar de exposições que são feitas só por artistas negras e negros. Então, ela acaba mesmo tendo que se retrair, tanto que é isso, ela abre uma grande exposição no MoMA e ela não pode ir para a exposição porque ela não pode pisar, sabe, onde o MoMA está. Então, você começa a criar aí uma intersecção entre arte e vida que é muito delicada e muito complexa. E chegando na última imagem, só para tentar terminar mesmo 7h40 e pouquinho, o último trabalho que eu queria trazer para a gente ver hoje é esse trabalho do Onkawara, um artista japonês, que não vai trabalhar diretamente com performance no sentido de ir para o espaço da galeria, apresentar o corpo ao vivo, né? Tudo isso que a gente está vendo aqui, talvez pessoas que estejam vendo falem, nossa, mas nada disso é performance, né? Ele está falando de umas coisas que não são performance. Cadê o corpo da artista ou do artista presente, ao vivo, no espaço, compartilhado entre público? E o que a gente vai ver logo no primeiro dia do curso é que isso é uma das possibilidades da gente pensar performance, e esses trabalhos que eu estou trazendo também lidam com outras ramificações e outras possibilidades de se pensar performance. E esse é um trabalho que eu acho que, já queria falar o que eu acho que ele ensina. Eu acho que ele ensina a gente a importância de estar dia a dia vivo e seguir vivo, e reconhecer como tem força nisso. Acho que num momento como a gente está desde o ano passado aqui no Brasil, isso é um gesto muito grande. E o que ele faz nesse trabalho é enviar esses, né, são uns telegramas antiguinhos, assim, ele envia essas pequenas frases para colecionadores, curadores e amigos, avisando o dia a dia que ele ainda está vivo. Então, esse I Am Still Alive, que em português seria Eu Ainda Estou Vivo, é uma série que ele executa ao longo de muitos anos. Ele começa nos anos 70 e ele vai até os anos 2000 nesse projeto, de avisar para as pessoas que ele quer bem, ou que ele conhece, ou que querem ele bem, que ele está vivo. E sinto que isso também, né, nesse contexto de um gesto conceitual mesmo, né, ele está ali afirmando uma coisa que supostamente todo mundo sabe, de certa forma ele está postergando a morte dele. E postergar a morte, né, empurrar a morte um pouco para frente, é algo que, para mim, pessoalmente, a arte da performance está sempre lidando. A arte da performance é sempre aquilo que vai colocar a vida um pouco mais para perto, um pouco mais à frente, um dia a mais, um tempo a mais. Bom, e aí para fechar essa primeira apresentação, por que eu trouxe esses trabalhos e por que eu acho que esse recorte que eu fiz teve a ver com o que os trabalhos poderiam nos ensinar, né? Ensinar a devolver coisas para a natureza, ensinar a gastar tempo, ensinar a rir, ensinar a abdicar de coisas, ensinar a fazer escolhas, ensinar a viver um dia a mais. Porque eu acho que a gente tem também vivido um momento estético nas artes em que a gente tende a chegar num trabalho artístico querendo que o trabalho nos dê respostas ou querendo que o trabalho nos conte alguma coisa que a gente já saiba previamente. No sentido de, putz, é verdade, esse trabalho, olha só, esse trabalho fala uma coisa com a qual eu concordo. É verdade, tem isso nesse trabalho. Ou não tem isso nesse trabalho, então esse trabalho, putz, não sei por que ele está aí, ele nem devia existir, não faz sentido nenhum. E, na verdade, eu acho que o que tem de mais maravilhoso, o que tem de mais
interessante e divertido é quando você se depara com um trabalho que parece completamente fora do mundo e fora do nosso campo de compreensão e afeto, e um tempo depois do trabalho a gente fala, putz, é verdade, assim, você pode nem estar pensando no trabalho, né? Nossa, aquele trabalho lá que eu vi estava falando um pouco sobre isso. Era essa a questão daquele trabalho, que na hora eu não saquei, mas talvez esteja aqui. E, para mim, acho que o maior interesse do curso, mostrando esses vários trabalhos, é que uma coisa ou outra pegue algum de vocês para que no futuro esse trabalho volte e fique ali um pouco impregnado na carne. Eu sinto que, para além de compreender um pouco mais como ler uma obra de performance, como entender a história da performance, que tudo isso é muito central, existe uma coisa que é muito importante e que eu sinto que falta, que é mesmo encontrar coisas no meio de um monte que talvez não interessem a gente pessoalmente, que nos afetem, que nos chamem. Que você fala, nossa, acho que eu preciso ver um pouco mais desse artista. Nossa, mas eu não consegui parar de pensar no título daquele trabalho que eu achei ele muito estranho. Eu sinto que é esse tipo de coisa que constrói um outro tipo de saber para a gente, que tem a ver também com essa dimensão do afeto, que foi o recorte que eu fiz hoje. Para os próximos encontros, o recorte não vai ser um recorte puramente afetivo, ele é um recorte teórico de uma autora que chama Catherine Wood, que é curadora de performance e novas mídias da Tate Modern, e ela lançou um livro bem recente, em 2018, que faz uma certa organização que não é histórica de trabalhos de performance, e é a partir dessa organização que eu vou propor o curso. E aí eu conto um pouco mais dessa organização no primeiro encontro que a gente tiver oficial. Então, acho que finalizo por aqui. Eu vou parar de dividir a tela, até porque acho que aí vai sumir essa linha azul que ficou na minha tela para sempre. Sumiu, vejam só. E vou tirar o microfone, porque acho que agora talvez alguém, Bárbara ou Jorge, encaminhem as conversas. Ou será que eu posso continuar? Pode, Posso? eu só ia comentar para quem chegou depois, relembrar que então esse vídeo está no YouTube, então quem quiser fazer pergunta com a câmera ligada, vai estar a sua imagem no YouTube em breve. Se não, pode seguir texto, áudio, fiquem à vontade. Sobre as perguntas, fiquem muito tranquilos a pergunta que quiserem fazer, seja por chat, ou abrir a câmera, ou só o áudio, sobre o curso ou sobre o que eu falei. Estamos aqui agora, acho que a gente tem mais uns 20 minutinhos para outras coisas. Eu copiei e colei aqui no chat o link do site onde tem a descrição das aulas, né, do Renan, que eu acabei de colocar. Eu sempre posso continuar falando também. Eu acho que tem duas coisas que, A enquanto eu Clarice falava... comentou aqui no chat, não sei se você viu, se você quiser emendar, sobre a sua trajetória, falar um pouquinho. Claro, Clarice.
só falar duas coisas rapidamente, que primeiro, acho que a dinâmica do Zoom demora mesmo para engrenar. Nos cursos, geralmente, é depois do segundo dia que as câmeras se abrem e as conversas surgem, então, normal. E essa pequena interferência que a gente teve, eu tenho pensado um pouco sobre isso. A gente, na verdade, a interferência foi bem pequena, eu vi grandes interferências, né? Esse sistema mesmo de hackeamento, bastante estranho. E eu tenho pensado muito que isso está sendo usado de forma bastante absurda, mas a prática do hackeamento é uma prática que, na verdade, faz muito parte de procedimentos performativos que a gente poderia até quando isso começou a acontecer, eu falei, nossa, acho que eu preciso mudar a conversa, porque se você pensar na televisão, nos anos 60, tem uma série de artistas, se pensar Vito Conte, Chris Burden, que vão fazer uma coisa muito parecida, mas, claro, com outros propósitos, de entrar com propaganda no meio de programa televisivo, com umas coisas bastante absurdas, e é uma coisa, é isso, acho que é importante a gente pensar também que a performance tem um pouco esse risco de entrar onde ela não é chamada, onde ela não foi convidada. Fecho o que eu estava falando para que eu veja que as perguntas começaram a aparecer. Vamos lá, peraí. Clarícia, minha trajetória. Falando rapidamente, eu sou formado em artes visuais, né, graduação, e técnico em teatro, então eu comecei com as duas coisas bem separadas, e aí eu descobri no meio da graduação que existia essa coisa chamada performance, que unia isso que eu achava que não tinha junção, que era o mundo das artes visuais, o mundo do teatro e ainda assim o mundo da dança, o mundo da música. Então, foi no final da graduação, né, que eu fiz iniciação científica e me graduei sobre performance. E aí fui, falando de trajetória acadêmica, né, para o mestrado, fazer mestrado em artes visuais, pesquisando performance. E agora no doutorado eu voltei para o teatro, também com uma pesquisa sobre performance, especificamente sobre trabalhos de performance em que você não vê o corpo dos performers durante o trabalho. Então, eu estou tentando fazer relações entre a ideia de presença, que é muito central para a performance, e a ideia de ausência, que é um pouco mais difícil de ser trabalhada, e estou no momento terminando o doutorado. E tenho uma trajetória artística que produzo desde que entrei na graduação, com trabalhos de performance, e tenho essa paixão por dar aula, por falar sobre performance, trocar com gente. Então, acho que desde que me graduei tenho dado assim alguns tipos diferentes de aulas sobre performance, seja prática ou teórica. Aí, Carla, você comentou sobre essa performance que não tem a presença de um performer e que isso gera uma pergunta: isso é uma performance? Sei que é super amplo, mas o que você pensa e entende por performance? É super amplo, Carla. Eu entendo performance como... na verdade, eu vou te responder outra coisa. Eu vou te responder o que eu entendo por arte da performance e não por performance, porque isso é outra história. Por arte da performance, eu entendo um certo tipo de procedimento artístico que algumas pessoas chamam de linguagem e outras não, que surge com esse nome nos anos 60 e 70, apesar de já ter sido trabalhado em outras frentes por toda a primeira metade do século XX, que pega o que a gente poderia chamar de produto e o que a gente poderia chamar de processo e faz assim, junta. Né? Então, ou o que a gente poderia chamar de arte, o que a gente poderia chamar de vida e faz junta. Então, para mim, é um certo procedimento histórico de aproximar coisas que estavam muito separadas, enquanto que é visível e invisível, produto, processo, mente-corpo, para mim tem muito a ver com isso, com aproximação. E aí, quando você sai dos anos 70 e vai 80, 90, e, né, chegando para a arte contemporânea, você tem, de certa forma, variações dessa aproximação, que foi muito central para aquelas décadas, tá? Isso, assim, é um resumão grosseiro de uma coisa que a gente poderia continuar conversando, tá? Se isso gera outras dúvidas, me escreve aqui, por favor, no chat. Clara, vamos lá, Clara acabou de fazer outra pergunta.
Eu só conhecia da Adrian o trabalho Mythic Beings, sim, que é um trabalho dos anos 70 dela, bastante importante, em que ela se passa por um homem negro nas ruas. Ela bota peruca, bota roupa, faz mesmo uma persona. Acho interessante que ela brinca com questões de persona de gênero, exatamente, assim como alguns trabalhos da Ana Mendieta também. Não sei se estou falando bobagem, mas é uma impressão que tenho. Talvez seja um assunto interessante para comentar, com certeza. Eu sinto que a Ana Mendieta ela é um pouco diferente, no sentido de que a Ana Mendieta, pessoalmente, eu sinto ela mais preocupada com uma aproximação entre corpo e espaço, corpo e ambiente, sempre por essa perspectiva de gênero, no caso da Ana Mendieta. Para quem não conhece ela é uma artista que é bastante conhecida por cavar buracos, entrar nesses buracos, se amalgamar com ambientes da natureza. Vale a pesquisa, ela é muito legal, mas eu sinto que a Adrian Piper tem um pouco mais isso, né, de assumir determinadas personas, que nos anos 70 isso era muito forte, depois vai ficando um pouco mais sutil, porque a persona vai mesmo entrando na vida dela, a persona vira artista, porque ela vira alguém muito mais conhecida e ela vai jogando com isso o tempo inteiro, mas você está corretíssima no que você colocou. Existe bibliografia e filmografia para recomendar sobre performance? Existe. Deixa eu ver o que faz mais sentido. Eu acho que existe uma bibliografia que é bastante importante, que é o livro da Rosely Goldberg, que é uma historiografia da arte da performance, chama A Arte da Performance, e que está em português, pela Martins Fontes, e tem um livro da Regina Melin, que é bem pequenininho, que chama Performance nas Artes Visuais, que é um apanhado bastante importante, bastante sintético para começar a ver. No curso eu vou dar uma bibliografia que é um pouco mais robusta, assim como a filmografia, mas aí isso fica para quem sigue conosco, tá? Mas acho que esses 2 livros são bem legais para começar a ver. Francisco, muito boa aula, gostei muito. Muito obrigado, Francisco. Você poderia falar um pouquinho sobre a relação da performance com a fotografia e vídeo? Quero dizer, é comum que a gente tenha contato com as performances através desses registros e não a partir das ações ao vivo. Sim. E isso, Francisco, é um nó teórico e prático que eu sinto que só é respondido quando a gente observa cada poética de cada artista, porque cada artista vai lidar com essa relação de formas muito diferentes. Teoricamente, eu tô assim, gente, entendam que eu estou dando as respostas bem grosso modo, mas grosso modo, a gente tem um grupo teórico que vai falar que a performance não tem relação possível com performance vídeo, com fotografia e vídeo, porque são tecnologias de reprodução e a performance não lida com essa reprodução que faz parte, né, fotografia e vídeo. Então, assim, não dá para a gente aproximar essas 2 coisas, é preciso criar uma certa ontologia da performance. E tem outro grupo teórico que vai falar assim, não, gente, não é possível você compreender uma linguagem artística que não passe pela mediação. Por mais que você esteja lidando com o corpo ao vivo do artista em relação ao corpo vivo do público, você tem aí uma série de processos de mediação cultural acontecendo. Então, a gente precisa incluir a fotografia e vídeo como determinantes para pensar a arte da performance, tendo como um dos principais argumentos isso que você já pontuou, que quando você termina a ação, você tem uma parcela enorme de público que só vai acessar o trabalho pela via da mediação. Acho que a gente vai conseguir entrar um pouquinho mais nisso no curso, mas não vai ser um curso sobre isso, porque é um problema bem grande, acho que a partir dos anos 80 e 90, principalmente. E Rafael falou que sobre bibliografia tem a Arte da Performance, do George Glusberg, e a Performance como Linguagem, do Renato Cohen. Sim, 2 livros muito bons, pequenininhos, lançados pela Perspectiva. Deve ter aí um PDF, porque, né, os livros da Perspectiva, acho que esses mais importantes estão com fácil acesso, e
eu sinto que o Renato Cohen tem de fato uma posição um pouco mais autoral, né? Ele era professor da Unicamp, estava lá criando os processos de work in progress com os alunos e tudo mais. Então ele vai ter uma perspectiva que, apesar dele fazer um recorte histórico, ele está um pouco mais no campo do teatro. E o Arte da Performance, ele tem também esse dado panorâmico como frente do livro. Mas muito bem lembrado, Rafael. Acho que também são dois livros bem importantes para começar a conversa. Uma coisa que eu acho que eu deixei de responder para Carla, e que, como ninguém mais perguntou, dá para voltar rapidamente, que eu falei, né, eu responderia sobre a arte da performance e não sobre performance, porque o termo performance ele é mesmo mais amplo. A gente vai conseguir ver que ele se reporta a outras coisas que não fazem parte desses procedimentos que eu citei dos anos 70. O termo performance ele está antes disso, ele tem outras raízes. E quando a gente mesmo está falando, né, em português, que a gente usa a performance sem traduzir por desempenho, tem um nó mesmo que tem a ver com o uso da palavra. Então, por isso que eu me preocupei em fazer essa distinção na hora de te responder. Eu demorei um tempo, assim, Carla, para falar, tá bom, entendi. Então, isso é uma coisa e aquilo é outra. Tudo bem. Eu fiquei uns anos lendo e pesquisando e lendo livro em inglês e falando, nossa, mas tem gente falando de performance, mas quando eu tento traduzir, eu traduzo por desempenho, que eles estão falando de desempenho do computador, a performance do computador, e eu ficava muito sem entender. E justamente por isso eu tendo a começar os cursos fazendo essa separação bem calmamente, para a gente sacar com termos nas palavras por onde a gente está navegando. Queria aproveitar esses últimos minutos para te agradecer, Renan, por toda essa inauguração. O curso começa oficialmente na semana que vem. Rafael mandou aqui uma dúvida, mas só terminar meu agradecimento. O curso começa semana que vem e foi incrível. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Mesmo assim, é sempre um prazer trocar e tô com o olho pro lado porque eu tô começando a ler. Fica à vontade, Dúvida do manda ver, Rafael. aproveita aí os últimos minutos. Rafael falou, tem uma dúvida, sou mestrando em antropologia, tenho me aproximado da antropologia da performance, sim, com o Turner e o Schechner, para pensar as produções artísticas da Linda Quebrada. Boa, muito bom. E fiquei com uma dúvida sobre o começo da sua fala. Como se dá essa distinção entre performance e arte da performance? Acho que é uma pergunta complexa que não dá conta nessa aula introdutória, né? Não dá conta, mas acho que dá para falar assim que esse recorte que você está fazendo, né, que é um recorte que está no campo, existe uma coisa que chama estudos da performance, que aqui é um pouco mais difícil, né? Os Estados Unidos têm departamentos disso, né, dentro de academia, fundado pelo próprio Chester, você já deve saber disso, mas eles têm mesmo uma perspectiva que está muito vinculada com o engajamento que essas práticas culturais diversas. Tanto que você está falando da Linda Quebrada, que apesar de ser uma artista performática, é uma artista principalmente da música, né? Como que essas práticas geram efeitos e transformam as realidades nas quais elas estão inseridas. Beleza. A arte da performance, ela, quando eu falo que ela é um procedimento bem específico, que pode virar linguagem ou não, é porque ela está mesmo dentro de um campo de escolhas, né, um campo de procedimentos, parâmetros, que nos anos 70 e 80 é bastante forte, e depois vai se dissolvendo também. Tanto que hoje em dia isso às vezes até parece um pouco anacrônico falar de arte da performance para algumas artistas.
Mas eu acho que tem essa diferença. Quando você está mesmo no campo da antropologia, você tem essa ideia de observar fenômenos culturais diversos, né, que vai do casamento, vai do jogo de futebol, a essa aula no Zoom, a uma obra específica de arte da performance da Marina Abramovic, como operações performativas dentro da sociedade. Eu tendo a falar que eu vejo como uma espécie de lente de aumento, né, desse recorte antropológico. Eles veem coisas como performances. Eles não tentam identificar o que é performance e o que não é performance. Teria um pouco por aí. Acho que eu não respondi especificamente a sua pergunta, mas eu dei um start para a gente começar uma conversa, né? Então, acho que é isso. Espero que a gente continue a conversa. Olivia Falcão, o que seria linguagem? Pergunto grosso modo, é claro. Olivia, eu acho que no tempo que a gente tem, eu não vou conseguir te responder isso, mas no sentido, essa pergunta é linguagem. O termo linguagem artística, eu sinto que a gente tem mesmo determinadas linguagens, como pintura, gravura, escultura, que são construídas ao longo de muito mais tempo do que a performance é muito mais recente, por isso que eu falo que eu ainda não chamo, assim, não sei se é preciso chamar a arte da performance de uma linguagem, apesar dela poder ser, que parte de parâmetros materiais, no caso, né, linguagens artísticas partem de parâmetros materiais que são sempre transformáveis ao longo do tempo e das materialidades do seu tempo. Porque senão a gente falaria, bom, então a pintura é uma linguagem artística que precisa de tinta a óleo. É a tinta a óleo que determina que a pintura é pintura. Não é muito isso, na verdade. Mas você tem um certo campo de concentração, você tem recorrências e um modo organizado de se pensar aquela expressão humana que é semelhante de acordo com um recorte temporal. Grosso modo, linguagem artística para mim é um pouco isso. Eu acho que quando a gente começa a ver performance, assim, a gente vê 3 trabalhos e fala assim, putz, não sei se dá para chamar de linguagem, talvez seja alguma outra coisa, porque justamente a performance vai estar sempre desafiando esse campo fechado que estrutura uma linguagem. Pensar linguagem português, inglês, alemão, você tem mesmo, né, tem um certo saber ali que você precisa compreender e saber usar, né? Saber as ferramentas básicas e usar aquilo. O campo da performance, ela joga tudo isso um pouco para o ar. Você não precisa necessariamente saber performance para fazer e ver performance. Esse é o grande risco e a grande graça da coisa. Rafael, certeza que continuaremos a conversar no curso semana que vem. Oba, bora, Rafael. Bom, estamos chegando em 8h05. Eu acho que já vou ficando por aqui, porque se o Man tiver algo para finalizar, tem 5 minutinhos finais, eu queria mesmo manter essa 1 hora. É uma coisa que eu queria falar, que o curso tende a manter as 2 horas do curso, a gente tende a terminar na hora para respeitar esse nosso horário, o máximo possível. Mas, novamente, agradecer muito, muito, muito. Mesmo, eu fico feliz de saber que teve uma galera que gastou aí 1 hora na noite, em casa, ou seja lá onde vocês estiverem para ouvir um pouco. E seguimos, espero reencontrá-los, todo mundo que está aí, na semana que vem, tá bom? Obrigado, boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Qualquer dúvida, nos mandem e-mail no cursos@man.org.br. Um abraço a todos.